A porta se fechou com um estrondo. O som cortante ecoou pela casa, atravessando as paredes e os corações. O jantar em família, que deveria ser uma noite de união, virou um palco de gritos e acusação. Laura olhou fixamente para o filho, que não conseguia esconder o olhar de choque. Você sabia, não é? Ele perguntou, a voz baixa, mas cheia de dor. Todos ficaram em silêncio, como se o tempo tivesse parado. A tensão era palpável, a verdade prestes a ser exposta. No canto da sala, um suspiro escapou de Emily, a mãe que tinha se calado até então. As palavras de João se misturaram com os pensamentos de cada um. E agora, o que faremos com essa verdade? O clima na sala se transformou, e nada seria como antes. O silêncio foi interrompido pelo som da respiração pesada de Marcos. Ele estava confuso, procurando respostas em um mar de palavras não ditas. Laura olhou para o filho, seu coração apertado com a dor não revelada. Eu não sabia o que mais fazer, disse ela, os olhos tentando esconder a culpa. A tensão se espalhou pela sala, mas ninguém sabia como continuar. Emily, que sempre se manteve à parte, finalmente falou. Às vezes, a verdade faz mais mal do que bem. Ela não sabia se referia à própria situação ou ao que estava acontecendo ali. João olhou para a mesa tentando controlar o desespero, mas no fundo, ele também sentia o peso da revelação. Aquele momento estava quebrando tudo. A confiança, os laços, o amor, como poderiam continuar depois disso? Como poderiam seguir em frente quando nada parecia real? Laura não sabia se deveria responder, mas seu silêncio só alimentava a agonia de Marcos. Ele se virou, incapaz de continuar olhando para ela. Não acredito que você me fez acreditar em tudo isso. O tempo todo. As palavras cortaram como faca. João, que estava quieto até então, deu um passo à frente, tentando interceder. Isso não vai ajudar em nada, Marcos, ele disse, a voz firme, mas nervosa. Emily, sempre a observadora, olhou pela janela, como se visse o mundo inteiro além daquela sala. Ninguém sabia como consertar o que estava quebrado. Cada um deles sentia uma dor diferente. Talvez as palavras ditas naquele momento fossem mais profundas do que poderiam suportar. E Laura se perguntava, seria possível salvar algo, agora que a verdade estava exposta? Marcos não conseguiu mais se controlar. Ele deu um soco na mesa, os olhos cheios de raiva. Eu não sei quem sou mais, eu ou essa mentira, gritou. A raiva não era só dele. Ela estava em todos. Emily levantou-se da cadeira, seu olhar fúnebre agora fixo em João. Você sabia de tudo isso e nunca disse nada? João, com a mandíbula tensa, apenas balançou a cabeça. Às vezes, é melhor não saber. Era para proteger todos vocês. As palavras de João ecoaram, mas a dúvida de Laura aumentava. Ela sabia que não era assim que as coisas deveriam acontecer. Ela pensou como ele pôde escolher essa mentira. Como ela poderia confiar novamente? O silêncio se instalou novamente. Os olhares eram vazios, perdidos. Emily olhou para Laura, seu rosto endurecido pela tristeza. Talvez não haja mais volta agora. Ela disse suavemente, quase como um suspiro. Laura, tentando processar tudo, respondeu. Eu nunca pensei que as palavras pudessem destruir tanto. A sala estava em uma quietude desconfortável, com a verdade cravada no centro. Como poderiam continuar agora que tudo estava exposto? João olhou ao redor, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Às vezes, precisamos encarar a verdade de frente, mesmo que ela nos quebre, ele disse, mas ninguém sabia se ele acreditava nisso. A dor no ar era palpável, e a única coisa que restava era perguntar.
E agora, o que fazer? A porta se fechou com estrondo. Laura estava desesperada, com o coração acelerado. Ela sabia que algo mais estava à espreita. Não posso continuar fingindo que está tudo bem, ela disse, o medo em sua voz. Marcos, ao lado dela, olhou com raiva. Como você pode fazer isso comigo? Como você pode fazer isso comigo? Como pode mentir tanto? Ele sentia a dor da traição profundamente, e Laura, embora queria explicar, não conseguia mais encontrar palavras. O som de passos rápidos ecoou pela casa, e Laura se virou, o pânico tomando conta dela. Precisamos sair. Agora! Disse Marcos, sua voz cortando o ar tenso. A fuga era iminente, mas o que viria depois? O medo pairava, como se a verdade estivesse prestes a alcançá-los. Parmeado, a calma estava momentaneamente restaurada quando Laura e Marcos chegaram ao jardim. O ar fresco da noite não conseguia dissipar a angústia crescente. Eu não sabia o que mais fazer, Marcos. Laura murmurou, a voz trêmula. Marcos olhou para ela, seus olhos ainda cheios de dor. Isso não muda nada, mãe. Não importa o que você diga agora. A sombra de uma árvore os envolvia, mas a sensação de estar sendo observados não diminuía. Emily apareceu ao longe, suas roupas refletindo a luz suave da lua. Estão em perigo, ela disse de longe, uma expressão de preocupação no rosto. Quem quer que esteja atrás de vocês não vai parar. Mas quem estava atrás deles? A dúvida se misturava com o medo que começava a tomar conta de todos. Os passos se aproximaram, mais rápidos agora, mais altos. Marcos e Laura congelaram. O que queremos fazer, mãe? Marcos perguntou, a raiva em sua voz ainda presente, mas agora misturada com uma sensação de urgência. Eles podiam ouvir o som de uma voz familiar ao longe. Não adianta fugir, Laura, João disse, surgindo das sombras. Ele estava ali, tão calmo quanto sempre, mas a ameaça em suas palavras não podia ser ignorada. Você pode correr, mas a verdade sempre te alcançará. O medo se apoderou de Laura. O homem que ela amava, o pai de seu filho, agora se tornava a maior ameaça. Ele sabia. Ele sempre soubera. Como ele pôde fazer isso com eles? A questão ecoava na mente de Laura. O que estava acontecendo? Você nunca entendeu, Laura. João disse, com uma calma perturbadora. Fiz isso para protegê-los. Não para destruir a nossa família, mas para mantê-los seguros. Laura olhou para ele, tentando entender suas palavras. Mas o desespero a impedia. Emily, que estava ao fundo, se aproximou, sua expressão triste. Às vezes as escolhas que fazemos são mais difíceis do que imaginamos, ela disse com suavidade. Laura sentiu um peso no peito, uma pressão emocional que a fazia duvidar de tudo o que ela acreditava. João, observando o rosto de Laura, sabia que ela estava no limite. Você tem de escolher, Laura. O que importa mais, a sua família ou a verdade? As palavras o ecoaram, e Laura ficou em silêncio sem saber qual caminho seguir. O vento soprava mais forte agora, trazendo consigo uma sensação de mudança. Laura sabia que não havia mais volta. Pai antes sempre será. Eu vou fazer o que for preciso para proteger Marcos, ela disse, a determinação surgindo em sua voz. Marcos olhou para ela, seu olhar ainda carregado de dor, mas agora ele entendia a luta que ela enfrentava. Não sei em quem mais posso confiar, ele murmurou. Laura olhou para o horizonte, sentindo o peso de sua decisão. A decisão estava tomada. Eles iriam enfrentar o que estivesse por vir. O medo ainda estava lá, mas algo mais forte agora os impulsionava. O que aconteceria a seguir?
Eles estavam prontos para a batalha, mas a verdade os perseguiria. O silêncio se instalou na sala. Laura respirava fundo, tentando recuperar o equilíbrio, mas algo estava errado. A casa parecia mais fria, o ar mais pesado. Marcos estava em pé, olhando fixamente para a porta, como se esperasse algo. Quem mais sabe disso? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Laura hesitou, suas palavras presas na garganta. Uma figura apareceu na porta, oferecendo um sorriso reconfortante. Mas havia algo estranho em seu olhar. Eu posso ajudar vocês, disse Emily, seu tom suave, mas sua expressão parecia desconectada, quase distante. Laura sentiu um arrepio na espinha. Ela queria acreditar, mas a dúvida se instalava no fundo de seu ser. Algo não estava certo, algo estava sendo escondido. O que Emily realmente sabia? Com o tempo, Laura e Marcos começaram a confiar mais em Emily. As conversas entre os três se tornaram mais frequentes, e as palavras trocadas pareciam sinceras. Eu só quero que você saiba que estou aqui, para o que precisar, Emily disse, olhando para Laura com uma gentileza inesperada. O toque nas mãos delas durou um pouco mais do que o necessário. Marcos observava de longe, mas seus olhos não estavam mais cheios de raiva, apenas cansaço. Mas, entre risos e promessas de apoio, uma pequena hesitação surgiu em Emily. Uma frase dita de forma leve, mas com um tom diferente. Às vezes, o que você quer acreditar não é o que é verdade. Laura olhou para ela, um arrepio atravessando sua espinha. Era uma frase inocente, mas cheia de algo não dito. O que Emily realmente estava sugerindo. A visita inesperada de João interrompe a leveza que parecia ter se instalado. Eu vi tudo, João disse, sua voz pesada com um segredo que ele mal conseguia esconder. Ele se aproximou de Laura, seu olhar carregado de emoções contraditórias. Você acha que está protegendo a todos, mas não está. Você é tão ingênua, Laura. Ele sorriu com amargura, e Laura sentiu seu mundo tremer. Você realmente acha que Emily está do seu lado? Ela nunca esteve. A palavra nunca ecoou no ar. Marcos olhou para Emily, sua expressão de surpresa transformando-se rapidamente em confusão. Isso é mentira. Você está tentando manipular minha mãe. A tensão subiu ainda mais, e Laura olhou para Emily, tentando entender se havia algo verdadeiramente errado. O que João estava insinuando? O que João estava insinuando? Seria possível que Emily tivesse algo a ver com a mentira? O choque foi devastador. Eu não consigo acreditar. Você me traiu, Emily. Laura sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Emily, com uma expressão vazia, não respondeu de imediato. Então, com uma calma perturbadora, ela disse: Eu estava tentando proteger você. Se aproximou para observar, acrescentou: Nada é o que parece, Laura. As palavras de Emily cortaram como lâminas. A traição estava feita, e o silêncio entre os três foi mais doloroso do que qualquer grito. Laura sentiu o peso da desilusão. O mundo ao seu redor desmoronando. Não havia mais confiança. Não havia mais nada. Você sabia o tempo todo, Laura murmurou, e as palavras ecoaram pela sala. Tudo que ela acreditava agora estava em ruínas. Que ela acreditava agora estava em ruínas. Após a revelação, o silêncio se estendeu por minutos, que pareceram horas. Marcos, sentindo a dor da traição, começou a se afastar. Não posso mais ficar aqui, ele disse. Sua voz quebrada. Laura sentiu a perda de tudo o que conhecia, mas sabia que tinha que seguir em frente. Eu vou encontrar uma maneira de corrigir isso, ela disse,
mais para si mesma do que para qualquer um ali. A confusão estava agora substituída por uma sensação de impotência. Emily, que antes parecia uma aliada, agora parecia mais distante do que nunca. Mas algo mais profundo estava surgindo, um desejo de vingança. O que viria a seguir? O que ela faria agora que tudo estava desmoronando? O silêncio era pesado. Laura caminhava pela casa, sentindo a ausência de tudo o que conhecia. Cada passo parecia mais distante da realidade que ela acreditava ser verdade. Ela sentia uma sensação de vazio que não conseguia explicar. A luz suave da manhã entrava pela janela, mas sua mente estava obscura. Como pude não ver isso? Ela sussurrou, ainda tentando reunir os pedaços do que restava. A memória de cada palavra, cada gesto, voltava agora com um peso esmagador. A traição não estava mais oculta, mas a verdade estava longe de ser clara. Algo ainda estava fora de lugar. O que mais estava sendo escondido? Algo em seu coração dizia que a dor ainda estava por vir. O passado começava a se encaixar com o presente. Laura se lembrava da primeira vez que conheceu Emily, como ela foi gentil e compreensiva. Eu só queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais, Emily havia dito naquela noite. A frase ecoava na mente de Laura. Ela podia sentir o cheiro da madeira envelhecida na casa, o som da chuva batendo na janela enquanto conversavam. Agora, tudo parecia falso, uma armadilha cuidadosamente planejada. O silêncio que se seguiu foi denso, mais pesado do que o ar da casa. A verdade sempre encontra um caminho, Emily murmurou. Mas Laura sabia que essa verdade não era dela. O que Emily estava escondendo? E por que Laura nunca viu os sinais antes? O confronto estava iminente. Laura finalmente se virou para Emily, os olhos cheios de dor e raiva. Por que fez isso? Por que me enganou assim? Emily, com a calma de quem tem todas as respostas, olhou fixamente para Laura. Eu te avisei. Você não estava pronta para a verdade. O choque percorreu o corpo de Laura. Ela sentia sua respiração falhar. Você sabia o tempo todo. E ainda assim me deixou viver nessa mentira. Laura disse com a voz embargada. Emily respirou profundamente, como se estivesse apenas esperando aquele momento. O tempo parecia se arrastar, a tensão entre elas crescendo como um fio prestes a se romper. A verdade é sempre mais dolorosa do que as mentiras, Emily disse. Mas as palavras pareciam vazias. Laura sentia o peso de cada palavra. Ela nunca imaginou que a verdade poderia ser tão cruel. A revelação foi devastadora. Emily finalmente admitiu. Eu sou parte disso. Eu sou a razão por tudo o que aconteceu. As palavras saíram de sua boca como se estivessem sendo arrancadas de seu peito. Laura não conseguia acreditar, mas sabia que aquilo era a única verdade que restava. O que você queria, Emily? Laura perguntou, sua voz quebrada. Emily se levantou, caminhando lentamente até ela. Queria poder mudar o que fiz, mas a mentira já estava feita. A sala parecia escurecer ainda mais. A verdade sempre chega, Laura. Mas você não estava pronta para ela. O que Laura sentia não vinha mais de Emily, mas de si mesma, pela confiança que havia dado a alguém tão manipulador. O que restava agora? Seria possível confiar em alguém novamente? Laura olhou para Emily, agora com os olhos cheios de clareza. A dor que sentia começou a se transformar em algo mais forte, algo mais profundo. Então, era isso o tempo todo. Ela disse, mais para si mesma do que para Emily. A aceitação da verdade não trouxe alívio, mas deu-lhe poder. Agora, tudo o que resta é o que farei com isso. A respiração de Laura se acalmou, seu olhar agora firme. Emily olhou para ela, esperando uma reação. Você vai me odiar agora? Emily perguntou. Mas Laura não respondeu imediatamente. Em vez disso,
Ela deu um passo para trás, seu olhar determinado. Eu não sei o que vou fazer, mas sei o que não farei. E assim, Laura começou a caminhar em direção ao seu novo destino. O silêncio caiu sobre a sala, mas a decisão estava tomada. A luta estava apenas começando. O ar estava pesado, os passos se aproximando. A casa que antes parecia um refúgio agora era um campo de batalha. O som dos batimentos cardíacos de Laura era a única coisa que ela podia ouvir. Cada respiração parecia mais lenta, mais tensa. A porta se abriu com um rangido. João entrou, seus olhos fixos em Laura. Marcos estava ao lado de Laura, também tenso. O confronto estava prestes a acontecer. A luta não seria só física, mas algo mais profundo. O silêncio que precedia o impacto era ensurdecedor, como se o mundo estivesse segurando a respiração. O que aconteceria agora? O que Laura e Marcos estavam prestes a enfrentar. Você não entende, Laura, João disse, a voz calma, mas carregada de desprezo. Eu fiz tudo isso por você. Tudo o que fiz foi para proteger a família. Laura olhou para ele, os olhos queimando de raiva. Proteger? Você destruiu tudo, ela respondeu, a voz cortante. Marcos, com os punhos cerrados, olhou para seu pai, incapaz de conter o ódio. Você vai pagar por tudo o que fez, ele disse com firmeza. A tensão explodiu. As palavras se tornaram facas, cortando o ar entre eles. O silêncio foi quebrado por um grito. Mas quem havia falado? A batalha estava prestes a começar, e ninguém sabia o quanto ela os mudaria. Eu fiz tudo por você, por nós, João disse, a voz agora mais frágil, como se ele estivesse começando a acreditar nas próprias palavras. Você nunca entendeu, Laura. Ela olhou para ele, sentindo uma dor profunda. Não entendi. Não entendi que você me usou, que tudo isso foi para o seu próprio benefício. O choro de Marcos cortou o ar, quebrando a fachada de frieza. Ele correu para Laura, abraçando-a com força. Não podemos deixar isso acontecer, mãe. Não podemos deixar ele ganhar. O sacrifício já estava sendo feito. Marcos havia colocado tudo em risco para protegê-la. O som da chuva que começava a cair contra a janela parecia se intensificar com a dor crescente. Eu não queria isso, Laura, João disse com um tom de arrependimento, mas seus olhos estavam vazios. Você precisa entender, eu estava protegendo a todos nós. A família precisa de controle. Laura olhou para ele, sem palavras. Controle? Você acha que controle vai salvar alguém? Ela deu um passo à frente, decidida. O confronto final estava acontecendo ali. E ela sabia o que tinha que fazer. O peso da decisão que ela tomava era mais pesado do que qualquer dor. Ela enfrentaria João, mas não para destruir, e sim para libertar. A luz da janela iluminou o caminho que ela tinha que seguir. Era agora ou nunca. O silêncio foi quebrado por um grito de angústia. Laura estava caída no chão, mas sua expressão não era de derrota. Ela olhou para Marcos, seu filho, que agora a encarava com uma força que ela não sabia que ele tinha. Nós vencemos, mãe, ele disse com voz firme. Laura, embora exausta, levantou-se. O preço da luta havia sido alto, mas havia um novo brilho nos olhos dela. Ela agora sabia o que era necessário para seguir em frente. O medo e a dor desapareceram, substituídos pela clareza do propósito. Ela olhou para o horizonte, como se visse algo mais além do que a destruição que acabara de viver. A luta havia terminado, mas a jornada estava apenas começando. O que viria a seguir seria o que ela escolhesse, o que ela escolheria. O silêncio pós-conflito parecia eterno. A casa estava vazia, exceto pelo som suave da chuva que batia contra as janelas.
Laura caminhava pelos cômodos vazios, seus passos ecoando na quietude. A tensão da luta havia se dissipado, mas a sensação de perda era palpável. Ela parou diante de uma janela quebrada, observando a tempestade do lado de fora. O que restava agora? Tudo o que ela acreditava ser verdade se desfizera. Marcos estava em silêncio, deitado no sofá, cansado e distante. O que eles tinham agora? A luta pela verdade os deixou vazios, mas com algo novo. A compreensão do preço da honestidade. Laura sentou-se na cadeira ao lado de Marcos, observando-o enquanto ele fechava os olhos. A respiração dele era lenta, mas Laura ainda podia ouvir o eco do confronto em sua mente. Eu não sabia o que fazer com a dor. Ela murmurou, quase inaudível. Ela se lembrou de momentos felizes, de quando acreditava que as coisas poderiam ser simples. Prodo. A imagem de Emily voltou à sua mente, a expressão de arrependimento em seu rosto. O cheiro da madeira e da terra molhada parecia trazer de volta os momentos mais difíceis. A verdade os havia mudado para sempre, mas o que isso significava para o futuro? Como seguir em frente quando a dor ainda era tão real? A porta se abriu suavemente. Emily entrou na sala, sua presença etérea, como um fantasma do que foi. Eu não sabia como ajudar vocês. Ela disse, a voz suave, quase implorante. Laura olhou para ela com o rosto marcado pela luta, mas também pela aceitação. Você ainda está aqui, depois de tudo. Laura respondeu com uma dor contida. A respiração de Emily era irregular, como se estivesse carregando o peso de um fardo invisível. Eu queria te proteger. Emily sussurrou. Mas ao fazer isso te perdi. O tempo parecia desacelerar, com cada palavra de Emily ecoando dentro de Laura, enquanto ela tentava decidir se poderia perdoar, se o perdão era possível. O que restava depois de tanta destruição? Emily se aproximou lentamente, a dor de suas palavras claras em cada movimento. O que aconteceu entre nós? Laura, não foi por mal. Eu sempre tentei fazer o que era certo. Laura, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Você tentou, mas nós todos falhamos. Uma sensação de nostalgia invadiu Laura. O que ela sentia por Emily agora era uma mistura de compreensão e tristeza. Eu aprendi muito, mas as lições que nos dão às vezes custam demais. Emily disse, suas palavras pesadas, quase filosóficas. O tempo parecia se estender, como se a verdade estivesse apenas começando a se desenrolar. Mas qual seria o futuro depois de tudo isso? Como lidar com a perda e com o que foi destruído? Laura olhou para Emily e, pela primeira vez, se sentiu em paz com a dor que restava. A verdade nos destruiu, mas agora nos resta escolher o que fazer com ela. Ela se levantou, com a determinação que havia ganhado após toda a tormenta. A verdade nos destruiu. A verdade nos destruiu, mas agora nos resta escolher o que fazer. Eu sei o que precisa ser feito. Emily, observando-a, sabia que não havia mais palavras a dizer. Ela havia cumprido sua parte, mas o fardo que Laura carregava era dela sozinha. Agora é sua vez de encontrar o que te resta, Laura. Emily disse com um suspiro. Laura deu um último olhar para Emily, antes de sair da sala. O mundo estava diferente, e a estrada à frente era incerta. Mas uma coisa estava clara. Ela tinha um caminho a seguir, por mais difícil que fosse. O silêncio dominava a casa. O caos havia passado, mas a sensação de perda ainda pairava no ar. A chuva tinha cessado, mas as cicatrizes da noite anterior ainda estavam visíveis. Laura estava na janela, observando o céu limpo. Mas o peso de tudo o que aconteceu estava em seu peito. Ao lado, Marcos permanecia quieto,
a cabeça cheia de pensamentos. O que fizemos, mãe? Ele perguntou sua voz baixa. Laura não respondeu imediatamente. Ela olhou para ele tentando entender o que havia perdido e o que restava. Não sei, Marcos, mas ainda estamos aqui, ela disse. A dor de sua própria voz refletindo a profunda incerteza. Eles não sabiam ao certo se a dor seria superada, mas a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Mas foi isso tudo, afinal, válido? Laura se levantou lentamente e caminhou até a porta, o som dos passos abafado pelo silêncio. Ela olhou para Marcos, que a seguia com os olhos. Ponto camprope. Anemonorino assim estima na pia dos olhos, não seguia com os olhos. Vamos começar a reconstruir, ela disse, a voz mais firme. Mas, enquanto ela se movia, uma lembrança dela mesma apareceu em sua mente. Ela viu a imagem de Emily sorrindo para ela, cheia de arrependimento, mas com uma bondade que parecia distante agora. Nada vai voltar ao que era, Laura sussurrou, mas para si mesma. Ela estava indo embora, mas algo em seu coração sabia que ela havia mudado para sempre. Ela se virou para Marcos, um pequeno sorriso tocando seus lábios. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas ainda havia algo de novo a ser feito. Eles não estavam mais no mesmo lugar. O que viria depois, eles iriam descobrir juntos. Laura abriu a gaveta e retirou uma carta amassada. Era de Emily. Ela leu lentamente, as palavras ecoando em sua mente. Eu queria tanto te pedir perdão, Laura. Sei que não há como voltar atrás, mas espero que, algum dia, você entenda. As palavras de Emily pareciam um eco distante, um lembrete do que foi perdido. Laura fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Talvez eu entenda um dia, ela disse, as palavras cheias de emoção contida. Ela guardou a carta, não como um símbolo de raiva, mas de aceitação. O que Emily fez não podia ser mudado, mas Laura havia começado a compreender. O peso de tudo isso ainda estava ali, mas ela sabia que um dia ela teria que encontrar paz com isso. A verdade, no final, sempre deixa suas marcas. O mundo continuava, mesmo que tudo tivesse mudado. Laura, agora mais tranquila, caminhava pelas ruas com Marcos, o sol brilhando sobre eles. O ritmo de suas vidas parecia mais lento, mais reflexivo. Acho que nunca mais será como antes, Marcos disse, sua voz refletindo a mudança em sua própria alma. E não precisa ser, Laura respondeu, com um olhar sereno. Às vezes, as coisas precisam se partir para que possamos encontrar uma nova forma de viver. Eles seguiram juntos, não mais em fuga, mas em aceitação. O som das ruas, a vida ao seu redor, parecia agora mais cheia de significado. O que antes era apenas barulho, agora se tornava música. A jornada deles não havia terminado, mas ao menos havia começado uma nova fase. Laura parou e olhou para Marcos. A dor, embora ainda presente, já não dominava suas decisões. Nós fizemos o que precisávamos fazer, ela disse, com uma tranquilidade renovada. Marcos olhou para ela, agora mais calmo, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Sim, mãe, fizemos. Eles ficaram ali, por um momento, apenas observando o futuro. A estrada à frente era longa, mas agora eles estavam prontos para segui-la, com os olhos abertos para o que viria. Agora é hora de seguir em frente, Laura disse com firmeza. Eles deram o primeiro passo, não mais perdidos, mas com um propósito claro. O peso da verdade, da perda e da redenção, agora se transformava em força. Eles estavam prontos.